Bom, então agora sim, depois de três tentativas, Agora vai. agora vai. O nome desse episódio vai ser Carol Pitzer, agora vai. Bom, Carol, agora sim, começando de fato aqui a gravação, vou pedir para você se apresentar, mas usa bem esse espaço porque ele está sendo precioso agora, depois de tanta tentativa, hein? Nossa Senhora. Olha, eu vou te dizer que esse lance da apresentação eu sempre acho assim, a coisa mais difícil do mundo. Porque a gente se apresentar é sempre um recorte narrativo, né? E aí, geralmente fica uma coisa meio, olha quantas coisas Sim. maravilhosas eu já fiz, olha quantos prêmios eu já ganhei, olha como eu sou muito melhor do que o resto da humanidade. Isso me dá um pouco de preguiça, sabe? No último episódio, quando eu gravei com o Vinícius, e ele, antes de começar, deu para ouvir ele refletindo assim, como é que eu vou falar isso sem romantizar a minha vida? Porque é um exercício de você criar uma narrativa sobre si mesmo, né? Sim, super, Mas super. você é livre para fazer como você quiser, ou não fazer também. Não, acho que eu vou pensar a minha narrativa a partir dessa minha chegada em São Paulo, assim, Tá. que eu acho que é um recorte que diz muito sobre. E a gente está agora no mês de agosto, essa semana faz exatamente 4 anos que eu cheguei em São Paulo. Então acho que é Caramba, que legal. acho que é uma boa escolha de narrativa pelo momento, assim, de uma certa comemoração, assim. Sim. Quando eu morava lá no Rio, a minha formação original, na verdade, é cinema, né? Eu sou formada em cinema, mas eu tinha feito teatro na minha adolescência, adorava aquilo, e eu tinha um grupo amador, no sentido assim, de que nós éramos 8 adolescentes que quem já tinha tido aula de teatro a gente se juntava para brincar no fim de semana no play, e um dava aula de teatro para o outro e a gente Uhum. montou uma peça assim. Isso é muito louco, né? Porque hoje em dia a gente, como profissional do teatro, só de pensar em montar uma peça a gente quase desiste, né? Porque tem que procurar pauta, tem que ter financiamento, tem que ter não sei o quê. E aí eu olho para como eu comecei com o teatro, como aquilo era literalmente uma brincadeira e Sim, como a gente fazia aquilo com prazer, e fico tentando resgatar isso, sabe? Porque no momento em que a gente profissionaliza, a gente tem a tendência a levar muito a coisa a sério, né? E como é que a gente traz de volta essa leveza, né? Ao mesmo tempo, é óbvio que a gente precisa levar a sério a profissão, e eu levo o teatro muito a sério, cada vez mais, mas sem esse peso, né? Do sim, nossa, sim. é tudo difícil, é tudo muito sofrido. Enfim, e como todo mundo era mais ou menos dessa faixa etária, quando a gente entrou para a faculdade, cada um seguiu um caminho. E aí eu me afastei do teatro durante quase 10 anos. E quando eu voltei como atriz ainda, mas comecei, isso, eu estou falando de 2012, mais ou menos, quando eu volto para o teatro. E eu comecei a entender que eu gostava de estar na cena, mas me interessava mais quando tinham exercícios de improvisação, olhar para aquilo, sentar, reescrever e trazer de volta para a cena, organizar o que tinha acontecido no improviso. E aí fui entendendo esse lugar da dramaturgia, né? E no Rio não tinha muito espaço para estudo. Então eu vim para cá em 2015, eu tinha feito umas oficinas livres, eu fiz uma oficina com a Márcia Zanelato que foi incrível. E eu sempre fui apaixonada por São Paulo, então todo ano eu arranjava um pretexto para vir para cá. Eu vinha para show, eu vinha para teatro, eu vinha para exposição, vim ver a montagem do Brecht, vim ver a Marina Abramovic, enfim. Numa dessas vindas, um amigo meu me falou da SP Escola de Teatro, eu não conhecia o projeto, fui pesquisar e aí estava meio saco cheio da minha vida lá no Rio, já estava essa coisa do círculo, né? A gente está sempre com os mesmos amigos, as mesmas pessoas. Sim, em se tratando de teatro ainda, né? Exato. Eu estava me sentindo meio limitada com esse desejo de estudar dramaturgia, não tinha esse espaço lá, e aí empacotei minhas coisas e vim na cara e na coragem no mês de 2015. Eu tinha tentado o processo seletivo da SP no meio do ano, não tinha passado, eu falei, bom, eu vou passar mais 6 meses lá, vou ver qual é. Eu fiquei muito, muito impressionada assim, com São Paulo quando eu cheguei aqui. Eu literalmente passei 6 meses fazendo cursos gratuitos ou cursos muito, muito baratos em muitos lugares, conhecendo pessoas fantásticas, e para mim foi muito deslumbrante, assim,
coisas que eu não Uhum. teria acesso ao Rio. No Rio, se eu tivesse, seriam coisas muito caras. E em 6 meses, o quanto que eu aprendi, a quantidade de gente que eu conheci aqui foi muito. E pessoas que são minhas amigas até hoje, que eu conheci, assim, tipo, chegando meio moleca do Sim. interior, assim. Gente que nem acreditava que essa doida Ia ia ficar mesmo. realmente fazer Aham. dramaturgia, né? Exato. Então foi. E aí foi isso. No final do ano, quando 2016, no final de 2015, eu tinha prestado tanto a SP Escola de Teatro quanto o Núcleo SESI Dramaturgia. E fiquei naquela, assim, bom, se eu passar, eu fico em São Paulo, se eu não passar, pelo menos foram 6 meses de experiência, e aí eu vejo o que eu faço da minha vida em 2016. Uhum. E aí eu passei para os dois cursos e fui ficando, né? Fui me descobrindo dramaturga e, enfim, minha peça, o Enquanto Ela Dormia, que foi a primeira peça longa, né? Não uma peça curta, que eu escrevi como processo do Núcleo SESI Dramaturgia, foi a peça selecionada para montagem, eu fui Em montada. 2016, né? Você escreveu ela lá no Eu SESI. escrevi em Tá. 2016, ela estreou faz 2 anos agora, em agosto de 2017. Uhum. É, você entrou uma turma depois da minha lá no núcleo. Eu Isso. lembro Você é disso. da sétima turma. Isso, Eu sou da oitava. sim. Pô, que bacana. Foi, tipo, junto, você entrou nas duas principais escolas ao mesmo tempo, que eu imagino que é uma experiência muito, muito legal. Muita gente fez isso também, né? Fez as duas, Sim. fez um ou fez outro, mas eu acho que você é a primeira que eu conheço que fez um e o outro ao mesmo tempo. Eu acho que a Maricia ela era um pouco reticente quanto a isso, porque depois de mim eu conheço outras pessoas que acabaram fazendo. O Luan fez a SP junto com o SESI, mas eu acho que Ah, ela sim. tinha um pouco de medo, assim, um pouco de receio de se as pessoas iam dar conta dos dois lugares ao mesmo tempo. E para mim foi muito rico, enquanto formação, fazer os dois ao mesmo tempo, né? Porque o SESI tem esse caráter um pouco mais de dramaturgia de gabinete, né? Da gente sentar, Sim. escrever os nossos próprios projetos, por mais que a gente compartilhe com a turma e seja um espaço bem legal nesse sentido, a gente tem um processo criativo mais solitário, né? Mais tradicional, né? E a Uhum. SP é super do processo colaborativo, e eu acho que isso me deu uma versatilidade como dramaturga que eu acho que com outras formações eu demoraria mais tempo, sabe? Eu tive uma formação muito completa, muito rápido. Foram 2 anos muito intensos, mas que me deram ferramentas para trabalhar de formas muito diferentes. Entendi. Falando do Enquanto Ela Dormia, você me enviou 3 textos, né? O Enquanto Ela Dormia, Sim, o Nomes Difíceis para Coisas Inúteis e o para objetos para inúteis. Objetos Inúteis e o Phobos e Deimos. É isso? Falei certo? Phobos e Isso, Deimos. isso. E Carol, eu li o Enquanto Ela Dormia primeiro e foi uma porrada tão grande em mim que eu quase não quis ler os outros, assim, mas eu li depois e ainda bem que eu li. Porque são textos muito bons também, mas o Enquanto Ela Dormia, eu não consegui ver a montagem das vezes que teve em cartaz, por questões de A gente agenda. deve voltar agora em setembro, lá na sede do Vertigem. Só não sei te dar detalhes ainda. Mas o Vertigem ganhou o Zé Renato para Aham. circulação de repertório, então, pelo que eu sei, em setembro provavelmente a gente volta. Legal, mas então, e aí enquanto estava em cartaz, eu meio que li algumas coisas sobre, eu lembro de ter chegado a conversar com a Marici sobre, ela falou o que era o texto, e eu achei muito bacana, quis ver, mas quando eu li, mesmo sabendo do que se tratava, mais ou menos o tema, mas quando eu li e vi a maneira como você construiu, eu fiquei muito impactado, muito mesmo, assim, como poucas vezes eu fiquei com o texto. Porque eu, imaginando, assim, na minha cabeça eu pensei em quem escreveu, e que foi lá no período do núcleo, por conhecer também os estímulos que o núcleo dá, e eu conseguia ver, assim, no texto, pode ser meio louco isso que eu estou falando, mas eu conseguia ver no texto a urgência que você sentiu para escrever aquilo, porque é um período que de 2015 para cá que a gente tem visto muitos casos assim de assédio, de mulheres enfrentando isso que você escreveu, e eu acho que o núcleo abre o nosso olhar assim para procurar o mundo de uma maneira diferente, coloca um filtro no nosso olhar para olhar as coisas de um jeito diferente, para Sim, procurar essas sim. questões urgentes, e você jogou o seu olhar
para algo que tão absurdo, tão violento, e como você traduziu todo esse panorama naquele monólogo, eu falei, caraca, enfim, eu queria muito saber, assim, como foi a escrita do Enquanto Ela Dormia, porque você disse que chegou, você entendeu que o seu lance era dramaturgia, chegou, foi fazendo curso, pá, de repente você está lá no núcleo, isso numa fase de aprendizado, mas ao mesmo tempo você cria uma obra tão contundente assim. Você tinha noção do que, do que era isso, do que podia ter, que ia ser escolhida para ser montada, Eu tal? não sei se era o lugar de ser escolhida, eu tinha certeza que eu ia montar, assim, porque como está acontecendo agora comigo Aham, com Fogos e Deimos, assim, de que é um texto que eu terminei de escrever agora, eu olho para ele e falo, putz, esse era o texto que eu queria ter escrito nesse momento, e isso precisa circular. Eu acho que é a primeira vez que eu consigo, depois do Enquanto Ela Dormia, que eu escrevo um texto que eu olho para ele e sinto isso, assim, de que ele eu consigo botar no papel uma certa urgência e alguma coisa que está me bagunçando por dentro, sabe? sim. E eu acho que eu vim parar na dramaturgia por causa disso, né? Eu vou dizer algo que vai parecer meio ridículo, mas eu sou uma pessoa muito intensa. E é ridículo dizer isso, mas é porque as pessoas que me conhecem vão dar risada, porque elas sabem que eu sou muito intensa, eu sou barulhenta, eu sou. Porque tá tudo muito sempre à flor da pele, sabe? Sim. E a forma como o mundo me atravessa tem a ver com isso. Eu sinto muito as coisas que acontecem no mundo, e aí a dramaturgia ela vira um pouco que uma válvula de escape, mas não num sentido terapêutico. Também num sentido terapêutico, mas não somente. Porque eu sinto que ela é um degrau para levar essa angústia que eu tenho para os outros. Como que quando eu consigo colocar isso no papel e isso vai virar teatro, é como se eu emprestasse o meu óculos, a forma de ver o mundo para as pessoas que estão assistindo, para que elas enxerguem o mundo a partir do meu olhar, né? Aham. E o Enquanto Ela Dormia, eu, na verdade, quando eu vim para São Paulo, a história principal da peça já estava. O argumento já existia, porque é a história de uma amiga minha. Tá. Pouco antes de eu vir para cá, quando eu tinha decidido que eu ia vir estudar dramaturgia, uma amiga minha foi me visitar e ela chegou lá em casa muito perturbada e me contando essa história de que ela estava num ponto de ônibus, tinha sido na véspera ou 2 dias antes. Ela viu um cara passando a mão por baixo da saia de uma menina, ela foi atrás do cara, as duas foram atrás do cara, levaram ele para a delegacia e a partir disso, isso foi um gatilho para minha amiga lembrar que ela tinha sofrido um abuso do pai. E ela chegou lá em casa dizendo: eu vou tirar o nome do meu pai do meu documento. Caraca. E que, bom, para quem não conhece, essa é a história do texto, né? Esse é o argumento Aham. principal do texto. Né? E assim que ela me disse isso, eu olhei para ela e falei: eu posso escrever uma peça sobre isso? Eu estava fazendo minhas primeiras oficinas de dramaturgia, estava completamente apaixonada pela linguagem. Ela falou: claro, isso é super importante ser dito e tal. Então, eu já cheguei em São Paulo sabendo que eu queria escrever essa peça. Agora, descobrir o caminho e como ela seria escrita foi algo que. Essa peça só existe desse jeito por causa do SESI. Porque eu me lembro muito de uma provocação que a Marici me fez, que era num lugar de perguntar se a peça era algo melodramático ou dramático, no sentido de contar a tragédia dessa menina, ou se ela tinha um campo mais profundo, né, de falar desse momento social que a gente está vivendo. E aí eu percebi que. Eu não sei se você se lembra, a gente está falando de 2016, quando essa peça é escrita. E aí, final de 2015, durante 2015 todo, vieram todos aqueles movimentos de hashtags no Twitter, no Facebook, de. Como é que é? Meu amigo secreto. É, sim, meu amigo secreto. Uma coisa Tinha assim, acho que umas é isso. 2 ou 3 hashtags que foram se impulsionando uma em cima da outra, mas que falavam desse lugar dos assédios. E eu acho que foi um primeiro boom dentro das redes sociais, né, e dentro dessa geração de mulheres, junto com mulheres mais novas, mas que estão dentro das redes sociais, da gente olhar e se reconhecer publicamente como puta que pariu, esse negócio que eu falava, que eu achava que eu vivia sozinha, todo mundo já viveu isso. E eu já Sim, tinha sim. vivido isso, já tinha entendido isso há alguns anos, porque uma vez, quando eu estava na pós de artes cênicas, tinham muitas mulheres na sala, teve um dia que a gente saiu para tomar uma cerveja, e em dado momento uma das meninas contou uma história de assédio,
E, de repente, todas as mulheres da mesa pipocaram com uma história de assédio, mais grave, menos grave, mas todas as mulheres da mesa tinham uma história de assédio para contar. Isso foi por volta de 2012. E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Então, sempre que eu tinha oportunidade dentro de um ambiente que eu estava com mulheres, eu jogava isso e era infalível. Assim, não tinha um ambiente em que uma mulher contando uma história, as outras não se abrissem. E aí eu acho que esse movimento de hashtags deixou isso mais público. Mas era algo que eu já tinha essa percepção. E eu acho que isso vai para Enquanto Ela Dormia nesse sentido, né? Que por mais que a história principal seja a história dessa minha amiga, para mim foi um trabalho de criar camadas e falar sobre todos esses tipos de violência que a gente sofre, né? Tem essa violência que é muito cruel e que é muito comum, né? De um abuso dentro de casa, por familiares, crianças e, enfim, pessoas de confiança, né? Mas tem esse lugar do abuso no ônibus, do abuso na rua, tem esse lugar do professor ou de pessoas muito próximas que não são familiares e que vão te abordar de certa forma, figuras de poder. E tem essa coisa que é estrutural, né? Esse machismo que está nas leis. E o que a gente faz com isso, né? Sim, sim. É por isso que é impactante, assim, porque por mais que você transite entre planos no texto, né, em todos você está expondo alguma coisa muito violenta, assim, que cerca a gente e que fala, ai, cacete, olha que. Eu fiquei uns 2 dias, assim, pensando muito no texto. Mas aí, para você escrever, você ainda conseguiu construir uma obra que é isso, né, uma dramaturgia contemporânea, que não respeita necessariamente as regras, que é um monólogo em que você consegue perceber os diálogos daquilo, embora não haja outras personagens. E por ter passado pelo SESI, eu tenho amigos que passaram por isso, eu passei por isso, que essa liberdade da forma, às vezes ela tem um outro lado que é de causar um terror, Sim. né? Do tipo, como eu vou usar isso? Como que eu vou aplicar? E você com um argumento tão contundente que já te acompanhava, como que foi o choque desse conteúdo com uma forma que você estava descobrindo, assim? Nossa, eu levei muito tempo para encontrar a forma. Durante um tempo eu achava que tinha uma outra história que acontecia em paralelo, que era a história da mãe dessa personagem principal. E aí, enquanto eu ainda estava me debatendo com o lugar da forma, a Aham, gente teve uma oficina com o Newton Moreno, lá no SESI. tá. E o Newton me apontou. Eu já tinha alguma coisa Uhum, rascunhada, mas não sabia muito para onde ir. E ele me sugeriu esse lugar de que, se é um monólogo, eu tinha muito medo de escrever um monólogo. Tanto é que eu não assumo necessariamente Enquanto Ela Dormia como um monólogo. Eu acho que pode ser, mas pode não ser. A Lili optou por montar como monólogo, mas eu olho para a peça e acho que é possível montar tá. com outras vozes, de outras formas. Uhum, Mas eu tinha muita apreensão no sentido de escrita de monólogo, porque o risco de ser um negócio muito chato é grande, né? Acho que todo mundo que entra nessa pira de escrever um monólogo fica com esse medo, assim. Como é que você mantém o público uhum, uhum. atento ao que está sendo dito, né? E o Milton me apontou isso. Ele falou assim: por que você não tenta que cada cena tenha um interlocutor diferente? Isso abre um movimento no público, né? Então a estrutura da peça é um pouco isso, né? São cenas curtas e cada cena a Dora está se dirigindo a um interlocutor diferente, que pode estar claro ou não para o público, mas que também muda um pouco a forma dela se dirigir. É isso, né? A gente tem máscaras diferentes. Você, quando vai falar com a sua mãe, é diferente quando você vai falar com a sua chefe, é diferente quando você vai falar com uma autoridade policial. E aí isso me ajudou também a pensar formas de linguagem, né? E a criar dinâmicas para o texto. Que bacana. Mas então não foi um processo, você não sofreu muito, né? Porque eu fico pensando. Nossa, que isso, sofri muito. Chegou no momento em que a gente tinha que entregar a primeira versão, eu queria morrer. Nossa, tipo, a primeira vez que eu tive crise de ansiedade, tipo, de acordar no meio da madrugada, com o meu coração disparando, achando que eu tava morrendo, foi durante a escrita Nossa, desse Carol, passei a texto. mesma coisa na mesma situação, de entregar a primeira versão. Nossa, nossa, eu cheguei apavorada no SESI. Imagina, eu morava num quartinho sozinha aqui em São Paulo, sem família. Nunca tinha vivido isso. Acordei de madrugada com meu coração disparando. Olhei pra cara do César e falei: César, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô morrendo. Ele falou: calma, é só uma crise de ansiedade.
Não, eu sofri muito, mas eu também eu tenho sentido isso, assim, de que se a peça não me faz sofrer, e aí não é uma romantização do sofrimento e etc. Mas eu acho que tem a ver um pouco com essa minha intensidade. Se não tem um certo sofrimento, se eu não choro, se eu não passo noite sem dormir, a peça não vai ser uma peça tão. É isso, não vai bater no outro com essa verdade, sabe? Eu sinto que quando eu termino uma peça é como se eu tivesse. Meio que parir um filho, né? Aham. Meio que me amputar, é tirar um pedaço de mim e deixar pro mundo, sabe? Sim. E o quanto essa experiência da peça, o quanto isso influenciou o seu processo hoje, assim? O quanto foi determinante para fazer a dramaturgia que você faz hoje? Nossa, que pergunta difícil. É porque eu tenho a sensação de que cada processo é um processo, né? Ontem uma amiga minha que estudou dramaturgia lá na SP me mandou mensagem falando assim: Ai, Carol, eu preciso da sua ajuda para me orientar para organizar uns cronogramas de trabalho, porque eu dei uma risada. Eu falei, amiga, você jura? Você tá falando comigo, você acha que eu tenho cronograma de trabalho? Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu entendi durante enquanto ela dormia, que é um tempo de maturação do projeto, né? Que é engraçado, assim, eu não tenho memória, eu não tenho muitas memórias do tempo que eu estava sentada na frente do computador efetivamente escrevendo o texto. Uhum. Não sei se faz sentido para você. Eu me lembro de reescrever algumas cenas, mas esse processo de sentar e botar o texto no papel, no computador principalmente, é isso quando eu falo que eu me lembro de reescrever, porque para mim passa por um processo que em dado momento eu preciso imprimir tudo. Eu ainda sou muito analógica, eu fico Sim. zoando com a tecnologia com você, que é isso, assim, eu sou de 86, então eu vi bem essa virada da tecnologia e eu aprendi a escrever à mão, né? Eu sou da época que as pessoas ainda escreviam à mão. E para mim o processo ele passa por um momento que eu preciso imprimir, eu preciso colar o texto na parede, eu preciso sentar em cima do texto, eu preciso cortar, colar. Todos os meus textos eu passo por um momento que é isso, assim, de que a escrita no computador não dá conta e eu preciso fisicalizar a minha relação com ele. Tá. Nossa, é isso, assim, é muito difícil, cada processo é um processo, né? E eu acho que ainda é sempre um sofrimento quando eu preciso sentar na frente da tela, ou em branco, ou de um texto em processo, sem saber muito para onde ele vai, mas escrever. E aí eu tenho a sensação de que quando eu sofro fazendo isso é porque a pesquisa não está pronta ainda, sabe? Porque quando eu passei por esse processo de maturação bem, nesse sentido eu estou falando de pesquisa, de entender sobre o que eu estou falando, de estudar. Então, assim, enquanto ela dormia, eu fui pesquisar muito questões de memória, fui pesquisar os contos de fada, conversei com vários advogados para entender quais eram os trâmites legais, porque a questão do processo é muito central para a peça. Foi um processo de pesquisa muito intenso. Mas na hora que eu entendi a estrutura da peça, a peça andou, porque a pesquisa já estava assentada. E aí foi um lugar de ir costurando e fazendo ajustes e entendendo o que eu queria falar, né? Quando eu digo, por exemplo, que essa provocação da Marici, se a peça era um drama ou se ela tinha algo mais social por baixo, é quando vem a história da Luna. A primeira cena que eu escrevi não é a primeira cena que está na peça. A primeira cena que eu escrevi é a cena na delegacia em que ela conta sobre o assédio que ela assistiu. Então tem meio que uma narrativa, uma segunda narrativa que vem de uma forma meio colada depois, sabe? Que é a história da Sim. aluna. Que vem a primeira cena, vem a última e vem uma cena no meio, mas ela é colocada ali. Uhum. É algo que, teoricamente, não é essencial para a história principal, mas que traz uma outra camada para a peça, que é esse lugar mais social, né? Mais dos assédios do dia a dia. E é horrível dizer isso, mas é isso. Sim, sim. Então, eu perguntei essa coisa da influência do texto do seu processo, porque você me enviou enquanto ela dormia, e os outros dois textos são muito diferentes também, né? Sim. Mas são mais diferentes, assim, eu sinto, entre eles eu até consigo visualizar alguma semelhança, assim, mais ou menos temática, assim, Uhum. um lugar onde você está tateando, mas perto do Enquanto Ela Dormia é muito diferente. Eles têm mais uma pegada existencial ali, as duas personagens, os nomes difíceis.
ele tem uma pegada mais de teatro do absurdo, que você faz de um jeito muito legal também. E eu lembro que você recentemente postou no Facebook também uma coisa falando que depois que você escreveu Enquanto Ela Dormia, meio que você foi rotulada como uma dramaturga feminina e que parece que se espera que a sua obra fique por ali, mais ou menos isso, né? Então, é porque é um lugar que me incomoda um pouco. É óbvio que é uma peça que eu amo e que ela tem uma intensidade, porque eu estou muito no meu lugar de fala, embora eu não esteja, porque eu não sofri esse assédio do meu pai, etc. São outros assédios. Tem muitas questões minhas ali naquele texto. Mas é isso, assim, eu vivo sendo convidada para projetos de mulheres que querem falar sobre mulheres, e acho incrível. Mas eu não quero ser só Uhum. isso, sabe? Eu só fui entender, eu fui começar a perceber agora o quanto as duas peças que eu escrevi depois são para personagens homens ou foram escritas para atores que me convidaram para escrever para eles, e aí eu estou falando do Nomes Difíceis para Objetos Inúteis e do Phobos e Deimos, porque são dois processos que vêm de um convite de amigos atores para escrever para eles, mas que se desenvolvem de maneiras muito diferentes, assim, no lugar da colaboração. Mas eu fui perceber, numa conversa outro dia com uns amigos, o quanto eu tinha uma necessidade de colocar o homem em cena para ser ouvida por ele. Porque, no Enquanto Ela Dormia, e eu assisti muitas das apresentações, a grande maioria da plateia era de mulheres ou de homens gays que se identificavam com a personagem. Os homens heterossexuais, principalmente os homens mais velhos na plateia, ficavam extremamente incomodados. Assim, coisa de você ver fisicamente a pessoa sacudindo uma perna na plateia, sabe? E isso é muito doido, porque o quanto Sim, sim. o homem branco, heterossexual, não vai ouvir nada que não seja ele. Então, para eu falar com ele, eu preciso escrever ele como personagem. E aí eu acabo fugindo do. Mas é isso, assim, eu não, é muito difícil. É sempre uma batalha para uma mulher dramaturga ser enxergada como dramaturga e não uma mulher dramaturga, entende? Sim. A gente sempre a gente é sempre adjetivada como um dramaturgo negro é um dramaturgo negro, não é só dramaturgo. Sim. Por que a gente. E o dramaturgo branco não é o dramaturgo branco, ele é dramaturgo e ponto, não tem um adjetivo quanto a isso. Eu acho que é um pouco sobre isso que eu estava falando naquele post. Por que é que eu preciso sempre ser adjetivada? Acho que existe um vício de olhar a obra nesse sentido, sabe? Porque ela escreveu um texto sobre o feminino e depois escreveu um texto sobre homens, mas acho que é um jeito muito superficial de olhar a obra. Porque eu consigo enxergar também relação entre os três textos, mesmo que eles não tratem do mesmo tema, sabe? Uhum. Então, quando você postou aquilo, eu pensei, puta, é realmente injusto depois que eu li os textos também. Porque por mais que talvez as pessoas vejam enquanto ela dormia, espera que nos outros textos você bote o dedo nas mesmas feridas, que você traga assuntos tão urgentes quanto, não que você não esteja trazendo. Mas se você olhar para um lugar formal ou uma outra maneira para a questão temática, você também está trazendo, né? Mas eu acho que a discussão às vezes acaba ficando no superficial e se espera que, porque você não deu continuidade temática àquilo que estava fazendo, então não é um caminho diferente do que você está indo com a sua obra. E não, eu acho que faz parte, né? Pra mim é muito o lugar do desejo, sabe? Eu acho que quando eu escrevi Enquanto Ela Dormia, eu passei um ano muito intenso, inclusive de encontro com talvez o feminismo, assim, de nomear como feminismo, num lugar assim, de perceber que eu não tinha referências femininas e de mergulhar a fundo nessas questões. E chegou um momento que para mim também deu, assim, tá, eu sou mulher, e daí, assim, é um Uhum, pouco disso. uhum. Mas, por outro lado, o Fobos e Demis para mim é uma peça sobre patriarcado, Sim. ponto, assim. Mas ela é uma peça sobre patriarcado a partir de outro ponto de vista. Mas acho que as questões que estão enquanto ela dormia estão lá, da mesma forma, inclusive. Sim. Quer dizer, de outra forma, mas as questões são as mesmas, olhadas por um outro ponto de vista, talvez, né? E essa versatilidade assim nos seus textos, como é que foi essa descoberta? Porque depois do Enquanto Ela Dormia, você escreveu dois textos com essa pegada indo para um outro caminho ali, configurando uma outra faceta assim da sua versatilidade. Acho que esse lugar da versatilidade. O que aconteceu foi o seguinte: o Nomes Difíceis foi um convite de dois colegas da SP que tinham feito humor.
Eu Tá. falei, gente, eu não sei se eu sei escrever humor. Eu tenho um humor muito peculiar, assim, o meu humor não é esse, é um humor mais irônico, né, mais ácido. E aí foi por isso que a proposta acabou caindo um pouco para o lugar do teatro absurdo e eu fui pesquisar isso, porque a sensação que eu tinha que se era para escrever para humor era por esse caminho. E aí foi isso também, foi um jogo de tentativa e erro, né? Eu tinha dois atores para experimentar junto, eu ia levando algumas cenas, a gente ia experimentando, ia desdobrando, e em dado momento a peça foi montada. Mas eu sinto, por exemplo, que o Phobos e Deimos é uma peça que é um aprofundamento, ou um outro lado do Nomes Difíceis. Porque são duas peças com personagens enclausurados, né? Sim. Só que uma peça teoricamente mais leve, é uma peça que tinha o intuito de ser uma comédia, embora eu não tenha muitas certezas se eu conseguir dar conta disso. E a outra peça é uma peça mais pesada mesmo. Né? O Phobos e Deimos ele tem uma outra pegada. Mas eu sinto que é como se uma peça fosse um reflexo da outra, sabe? Sei. Um aprofundamento. Lendo as duas eu percebo muito isso. E como te disse, né, ainda consigo pescar essas relações com o Enquanto Ela Dormia, assim. Consigo entender como facetas possíveis de um processo só, de uma, de uma criação, de uma visão de mundo. E o Phobos e Deimos tem sido um processo muito rico, porque foi uma cena que eu comecei a escrever como cena curta pro Drama Mix. Eu apresentei como cena curta no Drama Mix ano passado, a convite de dois amigos atores, um amigo negro e um amigo branco. E eu sabia que eu estava trabalhando com isso enquanto materialidade, né? Eu sabia que eram esses atores que iam falar, que estariam em cena. Então tem sido um processo bem rico num espaço de lugar de fala, assim, Uhum. enquanto criação, de que eu levei uma primeira versão, e aí a gente tem isso, assim, tem eu enquanto mulher dentro da sala de ensaio, dramaturga, tem um ator branco hétero, tem um ator negro gay e tem um diretor que é branco e gay. E aí a gente vai jogando com esses lugares de fala dentro da sala de ensaio para entender para onde a gente quer ir com o texto, inclusive politicamente. E, e aí é como eu vejo que a minha formação é um pouco híbrida, sabe? Porque é a partir da sala de ensaio, a partir dos retornos deles que eu volto para casa para escrever o texto. Mas a escrita é feita em gabinete, eu não vou. Eles não improvisam em sala de ensaio o apropriado que eles fizeram, sabe? Sim. É um lugar que fica entre a SP e o SESI, sabe? Aham. É muito mais no lugar das provocações e dos diálogos que a gente tem que vão me levar para algum lugar. Ô, Carol, e pelo que você fala, posso estar enganado, mas me fica a impressão de que na sua escrita você leva muito em consideração a encenação também, o efeito daquilo na cena. Pelo que você está falando, parece que isso passa um pouco pela sua escrita. Eu acho que passa um pouco pelo meu processo criativo. Eu não sei se necessário. Isso sempre foi uma crise para mim, assim, quando eu comecei a escrever dramaturgia, tem sido cada vez menos. O que precisa estar no texto? O que é texto? E como é que eu garanto o sentido do que eu quero dizer no texto, sabendo que esse texto vai para a mão de um diretor e vai ser encenado e ele vai interpretar? Mas como é que eu garanto o sentido do que eu quero dizer naquele texto? E aí disso eu estou falando de rubrica, mas também estou falando das falas dos personagens. Porque Enquanto Ela Dormia, por exemplo, é um texto que não tem rubrica, né? Ele tem uma rubrica inicial para explicar como ele é lido. Mas no fim das Sim. contas é o diretor que vai criar a imagem ali em cima. E a Lili foi super brilhante na interpretação dela. E eu gosto muito desse lugar de entregar o meu texto para o diretor dirigir, sabe? Mas, por exemplo, você comentou que teve a preocupação de não deixar aquilo um monólogo chato, né? Sei. Isso é uma preocupação de um olhar mais de espectadora, talvez também de atriz. Sim, sim. Acho que passa mais por aí do que por um lugar de encenação. Acho que Sim. vem muito do meu lado atriz barra espectadora. Como é que a gente faz com que o espectador ouça o que a gente tem para dizer? Acho que é mais da dramaturga do que da encenação. Assim. Eu quero que o que eu digo seja ouvido. Então, Uhum. como que eu crio dispositivos para que o público não perca interesse? Acho que é por aí. Sim, Carol, para encerrar, passou rápido aqui a conversa. Eu sempre lembro de você também na ocasião do Dramaturgias no Ipiranga ano passado, Sim. que a gente estava acho que era um debate com a Marici, a Dione, a E a Ângela, Silvia Gomes. isso, e que você
fez uma fala muito intensa, assim, sobre o quão é difícil a gente aparecer, né? E aí me marcou muito, assim, você como alguém que não só é dramaturga e escreve a dramaturgia, como alguém que pensa a dramaturgia, que problematiza a dramaturgia. E aí vem isso também que eu falei daquilo que você postou sobre como as pessoas te rotulam e... Cada vez mais eu tenho enxergado o teatro como uma ferramenta política. E aí, quando eu digo que eu me preocupo no texto que as palavras que eu escrevo sejam ouvidas, porque eu quero que o público saia de lá questionando algo, sabe? Então, o Enquanto Ela Dormia tem todo esse lugar do patriarcado e essas violências que são naturalizadas em diversos níveis. O Nomes Difíceis, para mim, é um texto que é uma autozoeira com esse nosso lugar de classe média artística e do quanto a gente fica rodando atrás do próprio rabo, mas no fim das contas a gente também está sendo manipulado. E eu sei que o público que vai assistir a peça é esse, sabe? Então, como é que a gente sai daí, sabe? E o Phobos e Deimos também volta para esse lugar do patriarcado e para uma coisa que tem me incomodado muito nesse momento social que a gente está vivendo, que é esse espaço de polarização, né? De que ou é A ou é B, ou é preto ou é branco, e a gente esquece das contradições. E os seres humanos as pessoas estão pirando e estão entrando num parafuso de medo e de isolamento muito intenso. E eu acredito muito no encontro. E eu acho que o teatro é a arte do encontro. Para mim, o Phobos e Deimos passa por aí, assim. Quando é que a gente vai se encontrar de verdade, sabe? Quando é que a gente vai se olhar no olho e vai se reconhecer, inclusive, nas diferenças? Mas vai saber que o outro é tão humano quanto a gente e vai mostrar as nossas falhas e vai falar sobre as nossas contradições. Mas para mim o teatro só existe porque é uma ferramenta política para fazer o outro pensar, atravessando pelo encontro, pela estética e por esse lugar da intensidade. Por isso que para mim os textos precisam ter uma espécie de vômito e eles só ficam prontos quando eu olho e falo assim, tirei um negócio dentro de mim, enfiei uma faca aqui, abri, tá sangrando e o texto me ajuda a cicatrizar, sabe? Porque se não tem isso no texto, isso não vai ter na cena. E aí o espectador não sai afetado também. Eu acho que é um processo de ecos, né? A gente vai, se eu estou afetada na minha escrita, isso vai chegar na cena e o ator vai ficar afetado. E aí ele vai afetar o público, que vai afetar o mundo. Acho que é um pouco por aí. Não sei se faz sentido. Faz muito. Carol, acho que é isso. Tá. Não sei se você quer dizer mais alguma coisa, mas eu gostei muito de ouvir. É tão difícil, né? Eu acho que eu tenho conversado muito com amigos dramaturgos no sentido do quanto a nossa profissão é pouco reconhecida e pouco valorizada, sabe? E o quanto a gente precisa estar mais junto. Sim. E acho muito legal essa sua iniciativa do podcast também, porque é isso, a gente geralmente só é ouvido pelas palavras do nosso texto, o que às vezes é confundido com a encenação, o que às vezes é confundido com ator, com pessoas que entendem menos de teatro. Mas a gente não conhece o dramaturgo por trás, né? As ideias que estão por trás daquele sujeito e como ele pensa o mundo. Sim, que nunca vai ser igual a outro, que é um mundo à parte, né? Realmente, assim, que pode ir do tema que ele escolhe a maneira como ele dá enter Sim, na folha sim. lá no computador. Tem suas Fico me justificativas. perguntando E aí eu penso muito como nisso. que a gente faz para se fortalecer, sabe, enquanto cena. São Paulo é uma cidade muito intensa Sim. nesse sentido. Tem muita gente muito interessante produzindo coisas muito boas. Mas, ao mesmo tempo, a gente é super desrespeitado, né? Não tem um mercado real de publicação de dramaturgia, a gente discute pouco o produto dramatúrgico em si, e eu acho que a gente precisa se apoiar, a gente precisa estar junto, sabe? E tem uma capacidade de produção enorme. Quantas pessoas se formam e escrevem peças todos os anos, não bate, né? Essa realidade não bate. Dos inúmeros dramaturgos internacionais que o Núcleo trouxe, a gente sempre ouvia eles falando da realidade lá, que eles têm agente, que eles têm sindicato, e como eles ficavam chocados quando descobriam que não, que a gente não tem, que... O que vocês fazem quando escrevem um texto? Ele pode ir para a gaveta apenas, e isso era um absurdo para Pois eles. é, Mas eu tenho pensado muito nesse lugar, assim, como é que a gente vive de dramaturgia? Como a gente especifica o nosso trabalho, sabe? sim. Eu, Hum.
Eu tô apostando nisso agora, mas, por exemplo, eu estava escrevendo editais, e aí fiquei olhando, cara, como é que eu boto um preço fixo por esse trabalho que eu tenho, que é um trabalho que não é medido por essas horas que eu sento na frente do computador e escrevo texto, efetivamente. E é por isso que eu falo assim, eu tenho pouca memória da escrita Sim. efetiva do enquanto ela dormia. Mas tem um trabalho de pesquisa e para mim, muito de diálogo, de afetação, que tem a ver com o mundo. Então, quando eu saio para tomar cerveja com um amigo e vou trocar ideia com ele, isso também é o meu trabalho, sabe? Quando eu jogo uma inquietação de um texto que eu estou escrevendo e quero ouvir o ponto de vista dele, isso também é o meu trabalho, sabe? Quando eu vou na feira e ouço Sim. as pessoas que estão na feira, quando eu ouço os diálogos dentro do ônibus, isso também é trabalho, tá no mundo também é trabalho. Como é que se precifica isso? Sabe? Porque é esse lugar da abertura de percepções para o mundo. E é um trabalho permanente. A gente, uma vez que a gente abre essa porteira, ela não se fecha, mas ao mesmo tempo, como é que eu precifico isso? Como é que eu precifico viver dramaturgia? Como é que eu dou um preço para um trabalho no final das contas, sabe? Eu não tenho uma resposta para isso, não faço ideia de como se faz isso. Tá aí uma questão pra gente pensar junto. A gente pode fazer um audiodrama de puro debate sobre isso, de algumas horas com algumas dúzias de participantes. Mas sinto muita falta desse lugar do sindicato, sabe? Da gente ter uma base, da gente ter um teto, da gente estar junto, de não poder estrear a peça sem ter alguém responsável pela dramaturgia, sabe? Eu vejo mudar a maneira como se encara o texto em si, mas a relação de trabalho com o dramaturgo parece que não muda um pouco, né? É muito louco isso. Mas eu acho que tem tudo Mas pra mudar. é esse lugar que eu tô chamando de Sim, sim. desrespeito, assim, de não olhar e ver que tem um trabalho envolvido, né? Naquele texto, né? Não é só um pedaço de papel e um sujeito que te entregou um pedaço de papel. Tem ideias, e tem paixões, e tem muitas coisas por trás daquelas palavras. Sim. Bom, e Carol, você preparou uma indicação aí para quem está ouvindo? Então, eu preparei, na verdade eu li um livro no início do ano, por acaso, que eu comprei naquelas promoções da editora do Sesc, e que eu achei bem legal, assim, que é um livro da Judith Malina, chamado Notas sobre Piscator. Tá. E a Judith Malina era uma das fundadoras do Living Theatre, né? E ela foi aluna do Piscator lá nos Estados Unidos, muito jovenzinha. E eu sempre tive muita curiosidade com o Piscator, porque o Piscator foi o grande mestre do Brecht, né? Foi o cara que cunhou a noção de teatro épico. Mas ao contrário do Brecht, que era um teórico e que escreve muito sobre teoria de teatro, o Piscator tem muito pouco registro dele, né? E ele era super genial. E aí esse livro ele abre várias portas nesse sentido, porque são os diários da Judith Malina na época que ela tinha essas aulas com o Piscator. Olha que bacana. Então, talvez olhar o Piscator sem ser pelo olhar do Brecht, mas pelo olhar da Judith Malina, que vem fundar o Living Theatre depois, em cima de muitas das coisas que ela aprende com ele. Então, acho que foi um livro que eu curti muito ter lido e que me fez repensar muitas coisas sobre o teatro. Legal, como é mesmo o nome? Notas sobre o Piscator. Bacana. Da editora Sesc. E se as pessoas quiserem te encontrar, te achar aí, conhecer seus textos, o que tem disponível aí, como que a gente te... Dá para entrar no meu site, eu agora tento ser uma pessoa tecnológica, o site não é super bonito. O site não é super bonito, mas eu senti que eu precisava juntar numa plataforma um pouco do meu trabalho, né? www.carolpitzer.com. Tá na descrição aqui do episódio. Acho que é isso. Beleza, quando você tiver algum trabalho novo aí também quiser divulgar, dá um toque que eu boto aqui no ar. Claro. Bom, Carol, Tô muito feliz. Eu também, ia dizer isso, foi um prazer enorme receber você, enfim, a gente ter conseguido trocar uma ideia e poder compartilhar essa ideia aqui com mais gente que está ouvindo. E o audiodrama está de portas abertas, volte sempre que quiser, use o espaço quando quiser. Opa. Obrigada, Diego, foi muito legal e acho que, mais uma vez, quero te parabenizar por essa iniciativa, porque acho que é mais um caminho da gente estar junto, da gente se ouvir, da gente saber que a gente existe, né? Conhecer esses múltiplos olhares sobre a dramaturgia atual. Sim, obrigado. E a gente se despede então, dando tchau para quem está ouvindo. O audiodrama volta daqui 2 semanas e tchau, tchau. Tchau, gente.